Vamos abrir igual o Jornal Nacional? Boa noite. Tem que pôr fazendo a mão assim, ó. Vocês já estão na tela e o pessoal já os escuta. Estamos ao vivo. E aí, pessoal, boa noite. Mais uma aula aqui, a MG Sala Vermelha. Já agradecendo a presença de todos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regulação médica de urgência. Quero que se atentem para o nome da aula, que é regulação médica de urgência, né? Então, isso é um ato médico, é uma responsabilidade médica e na qual aquilo que vai ser passado hoje, tudo aquilo que é colocado naquela ficha vai ser em seu nome. Então, a responsabilidade ética, jurídica, civil, tudo em cima daquilo é a responsabilidade sua, tá? Por que que eu já começo a aula falando isso? Porque isso é um dos grandes problemas que nós vemos hoje, né, na realidade, que não é o médico que introduz essa ficha, tá? Então, mais para frente a gente vai entrar nisso de novo, falando, tá? Esperando o pessoal entrar aí. Enquanto isso, agradecer a Associação Médica, mais uma vez ao Serem, né? E a Cursar Treinamentos, que disponibilizou esse espaço e essa parceria. Encerramos hoje nosso primeiro módulo, né? E durante o decorrer dessa semana aí, a gente já deve começar a falar sobre o próximo módulo, que, igual eu já falei algumas vezes, serão temáticos, né? Então a gente vai jogar lá no grupo também os temas que a gente já pensou, para ver se tem mais algum tema, mais alguma coisa, e assim a gente fazer um segundo módulo bem bacana. Felipe, Esperando meu boa noite, Ana. boa noite. Boa noite, Leandro Amorim. Boa noite, os colegas aí que nos assistem. Como o doutor Leandro comentou aqui, eu vou ratificar médica e urgência. Então, a ideia hoje aqui, nós iremos discutir regulação médica, então regulação que é feita pelo médico, não somente entregar aquele documento, aquela ficha, aquela IH para que ela seja digitada no sistema, né? A gente sempre orienta que o médico sente à frente o computador e ele digite pelo menos a parte que cabe a ele obrigatoriamente, né? Nós veremos aqui a abertura de uma ficha, para quem não conhece, independente dos diversos sistemas de regulação, ela sempre vai cursar com uma parte que necessita ser inserido dados, dados como nome completo, nome da mãe, telefone, tipo sanguíneo, né? Mas há uma parte que não há como não ser realizada pelo médico, que é a parte de resumo clínico e exame físico, anexar documentos, né? Ou pelo menos verificar se os documentos, os exames estão anexados. Nós veremos tudo isso aqui. E a outra palavrinha que é urgência. Então, a regulação médica que nós veremos aqui hoje é de urgência, barra emergência. Então, nós não veremos aqui hoje, não iremos discutir o tema regulação eletiva. Então, se o paciente da senhora e dos senhores aí precisa de fazer uma, uma ressonância magnética de joelho, né? Não é o ideal, não é o tema dessa aula, assim como das outras aulas, né? Então nós seguimos todo um cronograma planejado de tal forma que agora vocês estão com o paciente estabilizado, um paciente de vocês que teve desde lá do X até o avaliado, então vocês estabilizaram um paciente com hemorragia sanguinante, com uma via aérea pérvia, esse paciente pode estar entubado ou não, vocês estabilizaram as arritmias cardíacas, todos os outros temas que nós comentamos aqui, e agora você precisa de referenciar esse paciente. Esse paciente, a não ser que você esteja em um hospital que possui vascular, neurocirurgião, neuropediatria, pediatria, CIP, todas as especialidades, você vai ter que referenciar esse paciente para um local de maior suporte, para um hospital de referência dentro da sua região, né? E aqui falaremos de Sistema Único de Saúde, falaremos de SUS, né? O paciente que tem condições de pagar
essa transferência, ele vai pagar essa transferência, né, Leandro? Ele vai, ó, você precisa de uma UTI, a família vai organizar, o paciente vai organizar e vai ser transferido para a UTI. Então aqui nós estamos diante de um paciente que está com vocês no pronto atendimento, numa UPA, num pronto-socorro, no hospital municipal e que necessita de uma vaga. Ou de um encaminhamento de urgência, né? Uma chamada vaga zero, né? Vou colocar o slide, Maurício. Pode passar esse aí. Ah, então. Eu vou dar um controle para vocês. É mais fácil. Então, pessoal, esses painéis que vocês verão aqui, nós comentaremos com os painéis, com os slides, eles fazem parte de uma programação que o próprio Estado, a própria gestão do Estado está promovendo para vocês que são solicitantes. Então, as macro-regiões, elas estão recebendo essas orientações de tal forma que vocês saibam isso que nós estamos oferecendo para vocês aqui hoje, né? Um passo a passo, né? Orientações básicas e mais essenciais de como regular o seu paciente. Né? Como regular o seu paciente de tal forma que nós, reguladores médicos, iremos receber essa ficha e estar ciente de que você realmente precisa. E aí nossa função vai ser simplesmente, né, e diretamente, na verdade, não vou até modificar, não simplesmente, mas diretamente fazer a solicitação para um executante que tem aquele perfil do seu paciente. O que ocorre, né, Leandro? O que ocorre muitas das vezes, eu vou até fazer uma porcentagem aqui que eu acredito que não seja alta, eu acredito que mais de 60%, 70% das fichas, elas não chegam redonda. Aí a redonda que eu estou dizendo na palavra é chegar a ela sem necessidade de a gente fazer um questionamento, como um questionamento com referência ao resumo clínico, o que esse paciente, a história clínica parece que não tá muito resumida, não está focada no CID que o colega colocou, ou o exame físico está pobre, né? O exame físico não foi suficiente para a gente conseguir enquadrar esse paciente dentro de uma prioridade para conseguir essa vaga do perfil dele diante de unidade que vai poder ceder. Um exame às vezes não está anexado, né? Às vezes o colega não tomou cuidado de ver se está salvo ou não. Então esses são exemplos de ficha que não é diretamente feita a regulação médica, ela fica pendente, né? Fica com essas pendências. E aí nós sabemos que tanto o regulador que está do lado de cá da tela, quanto vocês que estão solicitando a ficha, não estão só por conta disso, né? Nós temos outras fichas para avaliar, nós temos outros pacientes para olhar, nós temos outras prioridades para olhar, e vocês também estão no plantão. Então, vocês têm os pacientes para olhar, têm os pacientes para atenderem, a evolução suas para fazer. Então, quando gera essa pendência vai e volta naquela comunicação, e às vezes isso demora meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Assim, é indefinido esse tempo para a gente saber realmente qual é o perfil daquele paciente. A ficha agora está redonda. Agora sim a gente vai dar seguimento nessa regulação propriamente dita, né? Então é isso. A gente vai passar para vocês aqui. Inicialmente, eu gostaria que vocês comentassem, utilizassem o chat para comentar. Nós colocaremos aqui para vocês 4 pacientes, a ficha como chega para nós, tá? Nós fizemos aqui a ficha no modelo que está, então vocês podem observar que a ficha está com um paciente alfa aí, um paciente A, iniciais aí, né? Então é um paciente de 57 anos, um paciente que está com a ficha é o primeiro item que salta aos olhos nossos, né, do regulador, é o CID. Então esse CID de CIP, CID de abdômen agudo, CID de TCE, de politrauma, né, esses CIDs eles saltam os olhos, então diante de 10, 20 fichas que podem entrar naquele mesmo período, nós iremos dar uma ênfase maior nessa ficha. Então, observem o seguinte, eu gostaria que vocês observassem as 4 fichas que estão por vir e que vocês fizessem um comentário. Antes da gente, nós vamos dar um tempinho aqui, olhar o chat. Qual desses 4 pacientes você aí encaminharia diretamente? Não iria fazer nenhuma pergunta. Então, o primeiro paciente, o paciente Jim, 57 anos, o CID, abdômen agudo,
O resumo clínico veio dessa forma: dor abdominal sem melhora, com piora de dor hoje. O exame físico veio dessa forma: abdômen doloroso à palpação, Bloomberg. Aí aqui eu vou ler da forma que poderia ser lido. Pode ser Bloomberg mais náuseas? Pode ser Bloomberg positivo náuseas? Mas aí eu acho que você está pegando muita picuinha. Eu acredito que não, né? Eu acho que o Leandro pactou dessa mesma informação. Então, aqui eu estou lendo: abdômen, dolores da palpação, Bloomberg mais náuseas. Talvez se fosse Bloomberg positivo, teria e náuseas, né? Mas assim, de qualquer forma, chama atenção para a questão de abreviaturas, né? Então, assim, não custava nada colocar um POS ou positivo, né? São mais quantos caracteres ali para digitar? Acho que não, né, o malefício da dúvida nesse caso aqui, eu acredito que seguraria essa ficha. Vamos para o próximo. Então, se alguém achar que não, que é bobeira, eu encaminharia, a gente pode colocar no chat aí pra gente. O próximo paciente também também é um HD, né? O CID de abdômen agudo. OP, 32 anos, um pouco mais jovem, né? Resumo clínico também dessa forma, veio descrito na ficha. Queixa de dor abdominal em FID, aqui a gente não vai entrar nesse viés, porque FID é uma abreviatura mais bem conhecida, né, no meio médico. Inclusive existe na literatura médica um livro, vários livros, na verdade, sobre abreviaturas médicas. Então, fossilica direita é bem conhecido. Há 2 dias, o erro eu fiz questão de copiar, porque a ficha realmente veio dessa forma, tá com parênteses aí, mas não vou, né, aí deu para ler tranquilamente. Há 2 dias, calafrio, febre, nega, náuseas. Abdômen plano, algo rígido, dolorosa palpação, feed, Bloomberg. Será que pronunciaria assim, Leandro? Bloomberg. Acho que quando tem 2 O, vira U, né? Talvez. Até uma piada que se criou-se em cima disso. Então aqui a gente já verifica que não foi um colega médico que escreveu essa ficha. E talvez, né, talvez não, eu até acredito que não foi nenhum um profissional de saúde que escreveu essa ficha. Então alguém comentou, né, falou, não, escreve lá, não deixa de escrever que tem Bloomberg, não. Infelizmente, o profissional não é obrigado a entender esse termo médico, escreveu dessa forma. O que já não, né, e é positivo ou negativo, né? Bloomberg é um teste, né, que a gente faz na palpação, todo mundo sabe, uma palpação é uma, uma uma palpação profunda em fossilica direita, né? E a dor, a descompressão, né? Quando a gente solta essa palpação profunda, a dor, a descompressão brusca nem em fossilica direita é o teste Bloomberg positivo. Então a gente às vezes pega a ficha. Eu peguei uma ficha semana passada, né? Bloomberg positivo em baixo ventre. Aí, assim, eu não. Bloomberg positivo em baixo ventre. Talvez o colega quis falar dor, né? A descompressão brusca em baixo ventre. Mas não existe esse termo, né? O Bloomberg ele é realmente a descompressão naquela região. Vamos para a próxima. Um pouco mais jovem, né? Um paciente KVD, também o mesmo CID, como eu comentei com vocês. O resumo clínico da forma que veio: quadro de algia abdominal intensa, refratária analgesia associada a náuseas e vômitos. Exame físico: abdômen doloroso, a palpação superficial e profunda, ponto. Bloomberg, mais. Aí não tem outra palavra à frente, eu fui obrigado a ler aqui, não há como, pelo menos na minha percepção, ler mais, né? E Bloomberg positivo. E o último paciente dos 4 aqui, para vocês comentarem, o paciente D, né? Então a gente fez o paciente A, B, C e D, ou podem comentar aí 1, 2, 3 e 4. Paciente 58 anos, o mesmo CID, né? Nós estamos comparando aqui qual a gente realmente encaminharia como prioridade dos 4. Paciente com dor abdominal em FID há 7 dias, abdômen agudo, há 7 dias, com quadro de vômitos e piora hoje. Exame físico, abdômen distendido, doloroso a palpação superficial e profunda. Tá? E aí, qual desses pacientes vocês encaminhariam com a certeza de estar encaminhando um paciente que está realmente com uma suspeita de abdômen agudo? Lembrando que abdômen agudo, na literatura médica, é um abdômen que está com sinais de peritonite, com sinais de franca, sinais realmente de peritonismo, né? Sinal de abdômen agudo mesmo. É um paciente que pode estar com volvo, um paciente que pode estar com apendicite, um paciente que pode estar com
essa ou mais, né, entidades aí. O Maurício colocou uma enquete aí, pessoal. Fiz uma enquete aqui, vai. Rapidinho para vocês votarem, fica mais fácil. O pessoal já tá voltando aí? C, a maioria no C. No C, Alguns no A, o A, no D, mas nenhum no B. ok. Dá mais uns segundinhos enquanto a gente acaba comentando alguns outros pontos aqui. A ficha, obviamente, ela não vem assim, a gente descreveu dessa forma para não dar destaque na ficha em si, mas em si nos itens que saltam aos olhos nossos. Então, o primeiro ponto que a gente olha é o CID. É como nós comentamos aí. O segundo ponto é abrir a ficha e olhar o resumo clínico. Como é que esse paciente, como que ele foi admitido? Quando que ele foi admitido? Foi hoje? Foi ontem? A história dele começou hoje, ontem, faz uma semana, faz um mês, né? Uma história de abdômen agudo, a gente pensa que pode até ter começado há alguns dias, mas que piorou agudamente hoje ou ontem, né? Mas se foi ontem, por que o colega só lançou essa ficha agora, hoje? A gente espera essas informações, né? Exame físico. Indiscutivelmente, nós iremos dar muita atenção ao exame físico, porque a clínica do paciente é soberana. Não é, entanto, que vem nessa ordem. Exame clínico, que é o que a gente faz com o nosso paciente ao consultório. O paciente chega, a gente vai interrogar o paciente com a anamnese bem feita, focada na queixa do paciente. A gente vai fazer um exame físico completo, mas focado na queixa do paciente. E assim poderemos ter um hipodiagnóstico, ou várias hipóteses, né? E iremos pedir exames complementares, né? Então nós temos que ter, não podemos deixar de ter essa percepção. Vamos dar uma olhadinha lá já para a gente comentar. Então, o que deu mais aí? Mais de 60% no C. Não sei, né? Então vocês concordaram que esse paciente aqui realmente. Falta um. Esse paciente aqui, o paciente Charlie, né, o C, realmente, ele é um paciente que, na literatura, né, que eu lendo, obviamente o regulador ele não está diante do paciente, mas ele está lendo uma mensagem, né? A mensagem é o que o regulador está, o que vocês estão tentando transmitir, né? Então eu estou com um paciente que eu acho que é abdômen agudo, e eu estou passando o porquê eu achar isso, né? Vocês codificaram a mensagem aqui, através de um sistema de regulação. Então, eu também concordo. Né? E aí, Leandro, você concorda também que é esse paciente, né? Concordo. Se a gente fosse assim, os outros, o que nós perguntaríamos, né? Eu acho que é um consenso no meio dos reguladores, até porque nós temos essa competência de gerenciar conflitos. Nós temos que ter certeza que o paciente que a gente está encaminhando, ele é um paciente que tem suspeita de abdômen agudo, que vai ganhar uma avaliação do cirurgião geral, vai ganhar uma tomografia de abdômen, né? Talvez, mas a avaliação do cirurgião geral ele vai ganhar. Então, aqui eu não questionaria nada. Esse paciente seria encaminhado, um encaminhamento de urgência para referência, né? Um hospital mais próximo de suporte para ter essa avaliação ali da equipe de cirurgia geral. Os outros, de repente, eu acredito que entraria naquele vai e volta, né? Um questionamento. Favor informar se é Bloomberg positivo ou se é mais náuseas, né? Favor informar se há sinais de peritonite. Favor informar abdômen distendido com dor à palpação profunda. Há sinal de obturador, há Bloomberg positivo, há sinal de pessoas, né? Então, são vários sinais que nós temos para avaliar apendicite ou outros pontos de abdômen agudo, né? Uma hérnia encarcerada. Falar a hipótese diagnóstica também é bem interessante, Sim. ajuda muito, né? Então, é abdômen agudo? Mas é apendicite, é obstrutivo, né? É inflamatório, é hemorrágico, né? Então, dá aquela hipótese diagnóstica sua ali, não fica com medo de dar hipótese diagnóstica, não, tá? E assim, reavaliar aquele paciente, gente. O que a gente vê demais, principalmente na regulação do SAMU, é o seguinte, o paciente chega lá e aí já sai pedindo resgate para aquele paciente, já sai ligando. Calma, avalia aquele paciente, vê o que o paciente precisa, né? Às vezes essa dor intensa, refratária à analgesia, com meia hora, que na hora que fizer o pico daquele fármaco que você fez para aquele paciente, essa dor já não vai estar intensa mais, né? Daí meia hora você já vai reavaliar esse paciente, às vezes já vai ter melhorado o quadro, né? Então não tem problema. Se você foi lá, posso ir lá e mandar um adendo. Ó, paciente reavaliado, um pouco de melhora com a dor, porém ainda continuo suspeitando de abdômen agudo.
Você entendeu? E é interessante, pessoal, que o Leandro comentou aqui sobre a analgesia, no caso, né? Então, há um campo, nós veremos aqui, daqui a alguns painéis, alguns slides, há um campo destinado à conduta. Então, façam uso desse campo. Né? O colega, às vezes ele coloca, igual que utilizou um resumo para colocar dor refratária à analgesia. Qual analgesia? Ah, não quer colocar aqui? Coloca lá na conduta. É um milindre, às vezes um desdém, é uma mania do regulador. Vocês têm que ver que essa ficha, o regulador vai, quando não for perfil vaga zero de encaminhamento, vai encaminhar para o executante. O hospital, né, o núcleo de regulação vai ofertar essa ficha para que a equipe de cirurgia, a equipe de neuro, a equipe de CIP, a equipe de GO olhe a ficha. E ela vai ter essa dúvida, tudo bem. Qual analgesia foi feita? É uma dúvida pertinente. Eu acredito que os senhores teriam essa dúvida. Ah, não, mas ué, se eu coloquei aqui é porque eu fiz uma analgesia forte. Sim, qual analgesia forte? Nós sabemos que cada hospital, cada unidade tem seus limites. De repente, no meu hospital só tem Dipirona. dipirona. Ah, não, fiz dipirona antilatil, tenoxicam. Ok, então é refratária a dipirona. Então coloca lá na conduta. Se colocou refratária e lá na conduta está dipirona, 2 ampolas, 1 ampola, intramuscular, endovenoso, dei um comprimido, dei metade de um comprimido, eu vou saber que foi refratária a isso, né? A essa medicação. Bom, dando seguimento, eu acredito que todos concordaram conosco, né? Quais são as etapas da regulação médica? O regulador ele recebe a ficha, a gente comentou, a gente olha no painel, no sistema, seja ele qual for, a gente evidencia aquelas fichas que têm o CID mais preocupante, porque o sistema é de urgência, todas as fichas que entram acreditamos que são de urgência, embora umas a gente verifica que não o são, né? Urgência ou emergência. A gente identifica a gravidade do caso, como que a gente identifica isso? O regulador olha o CID, olha o resumo clínico e o exame físico. Se tiver um exame complementar, ele obviamente vai olhar também. Então a gente faz o que faríamos diante do paciente. A gente olha essas nuances. É porque, pessoal, entra mais de uma ficha ao mesmo tempo, entendeu? Então o médico regulador está na tela ali, são vários médicos, mas entra várias fichas. Então, entre aquelas fichas, a gente tem que filtrar o que seria um encaminhamento de urgência, que a gente avaliaria, mandaria esse paciente mais rápido para uma internação de urgência, por exemplo. Bom seria se fosse uma ficha só, né, Leandro? Que entrasse, né? Mas são várias fichas. Então, cada regulador ele tem que não somente olhar as fichas das solicitações que vocês fazem na hora, mas aquelas que não foram perfil de encaminhamento de vaga zero, encaminhamento naquele momento. Então, as fichas continuam no sistema. E essas fichas elas têm que ser evoluídas por Revistas, né? vocês aí, que continua necessitando da vaga, mas também revistas por nós, né, para a gente, de repente, evoluir uma prioridade, solicitar para supervisão, conversar com os hospitais. Algo que passou despercebido por algum colega. Exatamente. Então, né, então a gente recebe a ficha, identifica a gravidade do caso e localiza o destino, né? O destino, se falando de uma regulação municipal, ela vai ser os hospitais do município, mas o município, estando inserido dentro do estado, né, e dando o exemplo do estado de Goiás, ele tem a possibilidade e a prerrogativa de utilizar de um hospital do estado. Então ele vai pedir também para o complexo regulador do estado. Ele pode pedir para um município vizinho. Então, Goiânia, por exemplo, pode pedir para Aparecida de Goiânia. E até deve. Existem algumas especialidades, por exemplo, neurocirurgia, UTI-NEO, né, que existem executantes que ajudam muito nesse perfil. Nós temos o HMAP lá, né, que é um hospital de ponta que está referenciando aí muitos pacientes para nós. Então, independente do sistema, é dessa forma. E nós iremos localizar o destino, iremos solicitar esse perfil de paciente que vocês colocaram para nós, para este ou para estes hospitais. Então, se é um UTI-NEO, nós iremos olhar quais são os hospitais de UTI-NEO do estado, do município de Goiânia, do município de Aparecida, e iremos solicitar para esses, né? É óbvio que se o paciente está em Goiânia, a gente sabe que dificilmente ele vai conseguir, mesmo se ele conseguir uma vaga
lá em Rio Verde, né, vai ser difícil ele conseguir esse transporte pelo Sistema Único para ir para Rio Verde, para Uruaçu, né, um paciente que está em posse e tem que deslocar. Então, assim, as regiões, mas a gente vai solicitar de qualquer forma, e pode ser solicitado isso, tá? Então, as atribuições nossas, né, a atribuição do médico regulador, é, em resumo, o que está em azul. É o gerenciamento de conflitos, né? A gente vai gerenciar conflito. Qual é o principal conflito? A escassez de vagas. A escassez de vagas, a escassez realmente daquele profissional, a superlotação dos hospitais, do Sistema Único de Saúde. Então a gente tem que garantir que o recurso mais adequado àquele perfil de paciente que você colocou para gente seja realmente inserido dentro do fluxo da rede do Sistema Único de Saúde. Até porque isso acarreta em quê? Em diminuir superlotação. Então, se a gente consegue dar um fluxo adequado para aquele paciente o mais rapidamente possível, esse paciente vai ter um tempo de hospitalização bem menor. Isso acaba que faz diminuir essa superlotação. Então, por isso que, às vezes, a gente vê muita ficha lá e a gente fica questionando, porque quem está solicitando, muitas vezes não pensa lá no fim, né? Lá no hospital terciário. Então, minha função é solicitar. Não, sua função é atender, avaliar e dar o melhor para o seu paciente. Foi para isso que a gente fez medicina, né? Então, não é só o que a gente vê hoje demais na medicina, é tal da empurroterapia, né? Só quer empurrar para frente. E aí o que acontece muitas vezes, grande parte dos pacientes, o paciente tem um destino inadequado, né? Seja porque a história veio equivocada e aí acabou sendo passada para frente, então, por N motivos, né? Então, acaba que isso aí está sendo deletério, às vezes, até para o próprio paciente. Bom, aqui nós resolvemos colocar um modelo de ficha de um dos vários sistemas que existem de regulação que vocês utilizam, né? Então, como nós falamos, sempre há um primeiro local onde aqui pode ser um profissional, até não necessita de ser um profissional de saúde, ou de repente algum profissional que esteja ali no plantão que possa dar esse apoio, que não está nos auxiliando ali na propriamente no atendimento, um profissional de enfermagem, ou como eu reitero aqui, não necessita ser um profissional de saúde. Essa é a primeira parte, obviamente, né? Que são os dados do paciente. Então, nome completo, nome da mãe, telefone, o estado, a cidade. Aqui já começa um perfil que já seria interessante que nós orientássemos, né? Então, aqui no atendimento, nós iremos colocar qual o tipo do atendimento que a gente quer. Então tá lá, é encaminhamento de urgência ou é internação de urgência? Cota seria como se nós estivéssemos pedindo a liberação para o paciente ficar conosco mesmo, né? Que eu acredito que não é o que a grande maioria aí está buscando. Geralmente é quem está aí no hospital de menor suporte que quer encaminhar o paciente. Então é um encaminhamento de urgência. Ah, mas eu não sei se o perfil é encaminhamento de urgência ou se é uma internação. Eu não sei se esse paciente precisa ser avaliado para ver se vai ficar internado ou se é ficar internação. Ok, então coloque o que você acredita que é. Lá o regulador vai conseguir, vai ter mais propriedade, ele está ali para isso, né, para fazer esse filtro. E mesmo se você colocou internação de urgência, ele, se for caso de encaminhamento, ele vai encaminhar o paciente, tá? Aqui também é algo muito interessante, porque vai ser o que vai inclinar também os olhos do regulador. Então, qual é o tipo da ficha, né? Aqui foi colocado nesse sistema até a arbovirose, porque a dengue está aí realmente, nós estamos aí com os casos ascendendo a cada dia. Então, foi criado essa opção aí. Mas as opções que existem mais padronizadas, gestante, padrão, recém-nascido ou psiquiátrico, né? Então, a gente precisa de colocar isso aí também, porque isso é motivo de finalização de ficha. Então, se vem, por exemplo, um perfil, um paciente que é da psiquiatria e vem no padrão, a gente vai pedir, vamos encerrar a ficha, pedir para que seja lançado como psiquiatria. É a mesma coisa se você pedir uma vaga de cirurgia geral para ortopedia, para o paciente que tem história de ortopedia. Não há como a gente dar segmento nessa regulação médica. Então, quem vai perder é o paciente, quem vai perder é o sistema, quem vai perder é você, que vai estar perdendo a possibilidade de ter prioridade naquela vaga naquele momento. Essa parte aqui também é uma parte que
Na verdade, essa aqui sim, não, né, na nossa opinião, não há como não ser realizada pelo médico. Então, os sinais vitais, a enfermagem poderia colocar? Poderia. Agora, resumo clínico e resumo físico e conduta, essa, vamos me desculpar, mas não há como o colega descentralizar isso aqui para outro profissional. Resumo clínico foi o senhor, foi a senhora que fez. O exame físico foram vocês que fizeram. E ninguém é obrigado a entender a nossa letra horrorosa, né? Então, mesmo escrevendo letra de forma, pode ser que a pessoa esqueça de colocar alguma palavra ou não. Assim, essa é uma competência nossa, né? O resumo clínico e o exame físico é uma competência nossa. Exames subsidiários e arquivá-los, né, devidamente, ou se tem que encaminhar pelo e-mail, alguns sistemas a gente não consegue anexar na própria ficha, a gente tem que encaminhar por e-mail, mas certifique que esse exame foi encaminhado. Até encaminhe antes de abrir a ficha, porque a gente vai abrir, vai ver que tem um e-mail e vai falar, opa, essa ficha não entrou ainda, deve estar entrando daqui a um momento. Agora entra a ficha e a gente fica procurando o exame não entrou ainda, tem aquele delay do e-mail chegar e não chegar, a gente vai devolver a ficha e solicitar que seja encaminhados os exames. Aí você vai ficar, não, mas eu encaminhei. Encaminhe os exames primeiro. Certifique-se que está salvo, né? Não somente escolha o arquivo, salve, certifique-se que está incluído na ficha. Se for encaminhar por e-mail, coloque no assunto o nome do paciente completo. Conduta tomada, né? Nós já fizemos a observação aqui. Escreva a medicação que você fez, a dose que você fez, né? Ou repasse isso, né? Já que a gente colocou como obrigatoriedade resumo clínico e exame físico, a conduta solicite para esse profissional de enfermagem que vá te auxiliar, que coloque realmente tal como foi feito por ele, né? Já que a administração da medicação possivelmente foi ele que fez. Aqui mais uma parte que compete ao colega médico, né? Compete a vocês, profissionais médicos, o CID. Né? O CID é nosso, então, não, mas eu escolhi e pedi para o colega colocar, mas às vezes ele não achou o CID, e aí ele vai ter que te procurar se está atendendo, ele vai lançar um que ele acha de repente. Então, o Leandro mesmo comentou aqui, você pode colocar abdômen agudo, mas você pode colocar um CID de apendicite, um CID de voo, né? Um CID que realmente existir, se for Pode hemorrágico, colocar os dois. pode colocar os dois, Principal, né? o abdômen agudo e um secundário. Secundário. Recurso, aqui no recurso vocês vão optar pela especialidade, né? Um procedimento dentro da especialidade, e o tipo do recurso também acaba sendo uma parte dentro da especialidade, né? Então você quer ortopedia clínica ou cirúrgico, né? Você quer clínica médica, você quer cirurgia geral, você quer cirurgia pediátrica, né? Quando você digitar cirurgia, vão ter várias opções. Aqui, por exemplo, eu digitei ortopedia, apareceu cirúrgica, apareceu pélvica, apareceu de coluna, geral, membros inferiores, apareceu pediátrica. Então, Toma muito selecionar um cuidado deles. com isso, pessoal. Se a ficha é de um adulto, você colocar pediátrica aqui, automaticamente a gente vai ter que cancelar essa ficha. Por quê? Porque na hora que essa ficha vai para o hospital, o paciente chega lá, o hospital vai usar essa ficha para fazer EH daquele paciente, onde o hospital vai faturar do SUS. E ele não vai conseguir faturar. Um adulto não é uma criança. Então, essa ficha automaticamente a gente deve cancelar ela. Ou colocou errado, tem como você mudar e corrigir. Não, coloquei errado aqui sem querer. Vai lá, corrige já de imediato, porque isso aí é algo cancelamento da ficha. Vamos ter atenção, né? Lançamos a ficha no sistema, vamos ter o cuidado de abrir essa ficha e ver como que ela foi lançada. Que de repente, né, como o Leandro falou, que você consegue fazer uma retificação ali naquele momento, né? Eu até confesso, eu trabalho em todas as pontas. Então, eu trabalho no interior, eu trabalho na regulação, eu trabalho no transporte que o SAMU faz, e atualmente não só não estou na ponta final terciário, que eu não trabalho mais. Mas eu confesso que a gente tem uma certa dificuldade aqui de achar o recurso, de achar o leito. Mas, assim, não é nada demais. Você escreve ou o nome da especialidade ou o nome da doença, às vezes aparece também. E prestar atenção nisso aí. É onde acontece muito erro de cancelamento, de ter que cancelar a ficha por conta disso aí. O procedimento, há muitas unidades que inclusive possuem uma pastinha ali, né? 03000, tem os códigos ali de exames, de procedimento, de Os especialidades, né? mais comuns, Os né? mais comuns, pelo menos, que são os que a gente mais utiliza. E aqui a ficha como vem para o regulador, né? Então, observem aí, a identificação, vocês preencheram, a identificação vai vir aqui.
o município solicitante, o médico solicitou, com o cartão do SUS do paciente, do médico, o CRM do colega que, como o Leandro falou, né? Aqui já começa a responsabilidade. A gente já vê quem que solicitou aqui. Sexo, idade, nome da mãe, vai vir aqui pra gente também. Mais uma vez, vocês digitaram a parte de resumo clínico e sinais vitais, nós veremos também lá no sistema que vocês digitaram, né? Então, esse paciente, por exemplo, é um paciente que o resumo clínico veio igual ao exame físico. Cadê o exame físico do paciente? Então, né, já começou a ficar muito pobre a ficha, né? Assim, parece ser até um desdém com o paciente e com o colega que está do lado de cá, que já não está olhando o paciente. Então, ele precisa de quanto mais informação for dada, melhor, né? Dor no hipocôndrio direito. Ele sofreu tava lutando Muay Thai, sofreu um chute? Foi um acidente, caiu de moto, né? Qual cinemática disso aí? Não, ele, sei lá, assim, então muito resumido, né? Essa ficha, claro que ela vai voltar, né? E observem que abaixo, na conduta, avaliação e conduta na área especializada. Não, a conduta tomada é a conduta que o senhor, que a senhora tomou. Pode até colocar, o que fiz isso, dei de pirona, rezei, fiz, mas eu e ao final solicitei encaminhamento ou vaga via regulação. Ok? É uma conduta? É, mas a gente precisa saber o que vocês fizeram aí para esse paciente, né? Então observem, né? Aqui eu já coloquei, né? Essa ficha é minha, não apaguei meu nome, então tá lá. Eu já coloquei o paciente com dor em hipocôndrio direito intenso, tal. Repeti, o colega tinha colocado. Favor informar exame físico em campo destinado. Olha que eu pedi só exame físico, me contentei aí com a dor em hipocôndrio, né? Mas sem exame físico aí realmente não tem como, não há como. E essa ficha estava escrita exame subsidiário, hemograma. Tome o cuidado de descrever o hemograma, porque aqui a gente já salta os olhos, né? Um paciente dengue, por exemplo, olhar aqui já e ver que o paciente está com hematócrito 56, 58, eu vou ficar mais preocupado com esse paciente, né? E eu vou me preocupar com isso. Então, não somente. Descreva o exame nessa parte. Por exemplo, o paciente está com fratura. Aí aqui você vai colocar raio-x evidenciando fratura de punho direito, alinhada, desalinhada, fechada, aberta, exposta, inexposta. Você entendeu? Mas, mais uma vez, não somente descreva, anexe. Tem que anexar. Anexe, por quê? Porque a referência sua, principalmente se a gente não encaminhar, e dificilmente um regulador vai encaminhar um paciente que necessite de um exame sem o exame, então o paciente está em abdômen agudo, ok, exame físico, a clínica é soberana, mas esse paciente, por exemplo, com fratura de punho seria encaminhamento de urgência? Emergência? É uma emergência médica? Não. Mas ele precisa de uma vaga? Precisa. Então eu quero ver o raio-x para ver se realmente onde que está essa fratura de punho. E mais do que eu quero olhar, aqueles hospitais que eu marquei, que o regulador marcou, ele quer olhar e realmente ali é um ortopedista, um especialista às vezes de punho que está vendo aquele raio-x. Então, assim, Às vezes é uma fratura luxação que ele vai dar uma certa prioridade para esse paciente. Ele vai poder dar um retorno até confortável para o regulador que vai transmitir para você. E falou, não, preocupa não, essa cirurgia, essa fratura é uma fratura que tem um nome tal, tipo classe tal, que ela é eletiva. E a gente nem sabia que ela era eletiva, né? Encaminhar para o ambulatório ou não, ela pode aguardar, dá até às vezes uma sugestão de conduta ali. Não esqueçamos disso. Aqui, para mostrar que o arquivo vem anexado, né, dessa forma, então tem até ações ele visualizar, se não vier, se não tiver anexado, né, às vezes você pensou que anexou, não anexou, novamente, envia o e-mail antes, quando for para enviar o e-mail, abra a ficha depois, você vai ter certeza que o exame chegou lá. E o CID, né? Tá aí o CID mais uma vez com o CRM do colega ali que solicitou. O CRM de vocês aí. Então tá bem marcado lá, né? Mostrando, não, o colega que escolheu esse CID foi esse que tá aí à frente aí. Aqui, né, a ficha finaliza dessa forma. Ela finaliza ali com o tipo do procedimento que vocês escolheram. Então, nesse caso aqui, escolheu uma cirurgia do aparelho digestivo. A justificativa que vocês colocaram lá no campo, justificativo.
Então, no caso aqui, ele repetiu o mesmo resumo clínico, não tem problema, né? É um justificativo, exame físico acima, exame clínico acima, ok. E vem tudo, fica tudo registrado aqui, né? Nós temos questão de mostrar essa parte, porque tá ali, ó, a data, o horário e a data que entra a ficha, o horário qual a prioridade que foi dada pelo regulador, quem é o regulador, o CRM do regulador. Então, assim, não tem como desconversar aqui. Não, a ficha entrou 11h13 só foi vista meio-dia. Não, aqui fica registrado as solicitações que nós pedimos, registrada a solicitação que está aí na sua responsabilidade com o seu CRM, assim como a do colega regulador também, tá? Então é basicamente isso. Esse é um slide de elemento da comunicação, uma aula de língua portuguesa, mas que a gente não pode deixar de comentar. Eu sempre gosto de comentar sobre isso aqui. Vocês, ou nós, né? Eu também trabalho nas 3 pontos, como o Leandro colocou, também só não trabalho no hospital terciário, mas também solicito ficha, eu também regulo fichas, né? Na ocasião que eu estou como regulador, no plantão de regulação médica, e também regulo transporte de pacientes no SAMU. Então eu tenho que me identificar que quando eu estou como emissor, eu tenho que conseguir colocar para o meu colega aquela mensagem. E a mensagem é o meu pensamento. Então, eu estou pensando que o paciente tem um abdômen agudo. Por que eu estou pensando isso? Porque eu acabei de examinar o paciente e acabei de conversar com o paciente. Né? Ou acabei de receber esse paciente que foi trazido pelo bombeiro com politrauma. Eu examinei o paciente. Então, eu vou escrever isso. Eu tenho que codificar esse meu pensamento. Né? A mensagem ela é o que eu estou pensando. Né? A codificação dessa mensagem realmente é utilizar o sistema que tem. Qual que é o sistema que a gente tem aqui? É a digitação, é o sistema de regulação, é o e-mail que você vai mandar, é a maneira que você vai materializar esse pensamento. Então escreva realmente o que você está pensando. Né? Não, não, pensei isso, mas não escrevi. Para que o receptor tenha isso. Então é basicamente, mais uma vez, isso aqui. Então a partir de agora são os principais pontos mesmo que a gente precisa que vocês não deixem. E é basicamente a figura desse mestre aí que eu tive a oportunidade de tê-lo como professor, né? Selmo Celeno Porto. Então, Selmo Celeno Porto representando os dois pilares que nós temos do atendimento médico ao paciente, é o que a gente vai lançar na ficha: anamnese e exame físico, né? Então, tá aí, semiologia médica. Todo mundo verificou isso, todo mundo estudou isso, né? Todos os colegas estudaram isso. Então, nós não podemos deixar de escrever no resumo clínico o motivo da admissão do paciente. O paciente chegou hoje, chegou ontem, chegou em tal data, tal horário, há 30 minutos, hoje pela manhã, ontem à noite. Por qual motivo? O paciente teve uma queixa. Escreva essa queixa ali. Não é o CID dele. O paciente chegou por conta de reclamando de dor na barriga. Ok. E aí vamos para o seu resumo clínico. Né? Quais são os sinais e sintomas que você, profissional médico ou profissional médica, perguntou para o paciente? Ok, como é que é essa dor na barriga que o senhor está sentindo? Então, relata dor tipo aperto, tipo pontada, né? Tipo cólica. Exemplos aqui que podem acontecer. Né? E sinais já entra dentro de exame físico. Então, escreva o seu exame físico. Exame físico focado. Você pode escrever o exame físico crânio-caudal? Pode, mas se é dor na barriga, o que não pode deixar de ter detalhes é do exame físico abdominal. Não pode vir Bloomberg sem ser positivo ou negativo. Né? Murphy, positivo ou negativo. A dor no ponto cístico, né? Então, tem que ter palpação, percussão, Felipe, eu já tive ausculta. curiosidade de perguntar cirurgiões, né, que estão lá na ponta terciária, desses encaminhamentos de abdômen agudo, fala que a grande maioria, isso aí foi relato de alguns lá do UOL, a grande maioria deles é cólica renal. Cólica renal. Então, assim, uma cólica renal pode confundir com abdômen agudo? Pode, mas a grande maioria não confunde, né? São clínicas diferentes. Então, é justamente isso que o Felipe está falando: fazer uma anamnese, fazer um exame físico. E o que não confunde? Não confunde porque a gente acaba lembrando e respeitando esse que foi
um dos maiores escritores de semiologia médica, que foi o que cada um dos professores teve. Então, é o exame físico que nós aprendemos na escola. Então, a percussão. Quantas fichas que eu pego sem percussão abdominal? É porque não tem que fazer? Por que que eu aprendi? Por que que você aprendeu, Leandro? Foi só para fazer na Ausculta. faculdade? Ausculta, não vem. Se ruído era positivo ou negativo. Fundamental. Vem o quadro de abdômen agudo obstrutivo e não vem falando se tem ruído ou se não tem. E não tem como eu acreditar que aquilo realmente é um abdômen agudo obstrutivo. Não vem a história clínica do paciente, muito menos aliada a esse exame físico. Então vamos atentar a isso, vamos ajudar o paciente que está com vocês, vamos se ajudar, né? A evolução, muito importante. Então o paciente chegou com Glasgow 15, mas agora está 13. Ou chegou 13 e agora está 15. E às vezes a gente vê essa discrepância. Está lá nos sinais vitais 15 e está no resumo clínico que o paciente está sonolento e está confuso. Ele está sonolento e confuso quando ele chegou e ele melhorou e agora está 15, ou ele estava sonolento e confuso e agora o Glasgow está 15. Assim, vamos atentar a isso, tá? E a conduta, mais uma vez, especifique a conduta que vocês colocaram, que vocês tiveram com esse paciente. Não o exame físico não é EF, é muita ficha escrito EF, como se o exame físico fosse EF. Não, o exame físico é o exame físico, tem que escrever o exame físico. Vamos utilizar o campo necessário para isso, tá? Nós já comentamos, né? Focada a queixa principal, todos os sinais vitais possíveis. Só o dengue agora, não vamos esquecer de colocar perfusão, o tempo de enchimento capilar, né? O paciente, como é que tá a pele desse paciente? Tá cianótica, tá pálida, Uma coisa que né? gera muita confusão na cabeça do médico regulador é o seguinte, lá no campo, aonde tem os sinais vitais, né, coloca lá pressão tanta, não sei o que, saturação tanto e tal, aí vem quando vai lá no resumo clínico ou no exame físico, coloca é, é, dúvida, doabilidade, né? Então, o paciente está saturando 96 Respiração espontânea. espontânea. Aí lá, paciente entubado. Ué, mas peraí, tá entubado ou não tá, né? Respiração espontânea com cateter nasal. Isso. Né? Isso faz, é o que a gente falou, faz de voltar e perguntar. Mas você não falou que era espontânea? Marcou lá espontânea, mas falou aqui que era cateter nasal. Quantos litros? E agora, após o dispositivo em uso, né? Seja máscara Venturi, não reinalante, simples, cateter nasal, o que seja. E agora, quanto que ele está saturando depois da sua conduta E o tomada? fluxo de oxigênio usado. Quantos litros por minuto? Isso é importante, porque a gente vai ver que é uma urgência Por maior exemplo, do que as outras o urgências. sistema de regulação de Goiânia, ele nem permite inserir a ficha sem os sinais vitais básicos, tá? Não tem como colocar a ficha lá. Outra coisa, não tem como colocar a ficha, os exames, eles são todos digitados. Então, se você não digitar, não tem como o timer, né, que é o técnico auxiliar de regulação médica, ele olhar todos os exames daquele paciente e ficar digitando de todos os pacientes que chegam na regulação. Então você já tem que deixar digitado para ele só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E o sistema não aceita inserir a ficha sem esses dados. Mais uma vez, utilizando aí a imagem do nosso Selmo Celeno Porto, nosso professor, exames realizados. Reiteramos, confiram se estão anexados realmente. Se o exame está lá é porque você achou que é necessário. Então, confira que ele está anexado, confira que o e-mail chegou. Tá? E aqui dentro das especialidades, aqui a gente já chegando ao final dos painéis, tá? Aqui, por especialidade, são os pontos que a gente que verificamos que emperram mais, né? Que seguram mais as fichas. Então, idade correta, né? Às vezes vem o paciente são meses, mas vem anos, né? Então, 18 anos. 8 anos, eram 8 meses. E foi para 8 anos, mas pedindo TINEL, aí a gente fica, né, naquela, mas não tá. Aí é aquele mesmo ponto que o Leandro comentou. Esse paciente, quando ele chegar na unidade, vai ter que entrar vai ter um faturamento. Então tem essa parte burocrática que também conta, que a gente tem que prestar atenção. Não há vaga para o paciente que ainda não nasceu. O que é isso, né? Porque alguns colegas solicitam vaga de UTI neo paciente que está dentro da barriga da gestante. Não existe esse fluxo. Então, se é alto risco ou baixo risco, a solicitação da vaga é para obstetrícia, de baixo ou alto risco.
E assim, a gente até entende que é um paciente de alto risco que provavelmente vai precisar, a gestante de alto risco vai precisar da UTI-NEO, mas não há como a gente fornecer ou solicitar uma vaga de UTI-NEO um paciente que ainda não nasceu. Essa vaga, essa ficha ela vai ser finalizada, tá? E vai ocupar um tempo ali do profissional que poderia estar avaliando outra ficha. Cirurgia geral, principalmente voltada para abdômen agudo, tá? Vamos dar evidências de peritonite. Abdômen agudo, há ou não sinais de peritonite, né? Qual tipo de abdômen agudo é esse? O Leandro mesmo comentou, hemorrágico, obstrutivo, né? Esse inflamatório, infeccioso. Qual tipo de abdômen agudo é esse? Exame físico, exame físico. Toque o seu paciente e descreva o que foi feito. Percussão, palpação, ausculta, os testes que são conhecidos dentro da literatura médica. Ortopedia, vamos colocar a cinemática do trauma, vamos colocar a data que ocorreu o trauma. Isso também é princípio, é primordial. Né? Eu me recordo das aulas de ortopedia, né? Sempre tinha ali o professor ele falou assim, ó, escreve aí, pergunta para ele como que aconteceu esse acidente. Nas fichas de ortopedia, é a pergunta que a gente mais volta à ficha, é data do trauma. Data cinemática, né? É diferente um paciente caiu de altura, própria altura, ou caiu do andaime, ou caiu da laje, ou caiu do segundo andar. A cinemática não, queda. Mas queda de qual altura, né? Vamos colocar a cinemática nesse paciente. Por que isso, pessoal? Por exemplo, na pediatria, o fluxo muda. Se for uma queda de bicicleta com uma cinemática de trauma baixa, com uma fratura de punho fechada, ele vai para um hospital, ECAD. Se for uma queda de bicicleta, que ele estava descendo lá a ladeira com a cinemática alta, ele bateu no poste, essa criança, por mais que ele esteja bem e a fratura foi no punho, ele pode ser encaminhado por UGOL, que é o hospital de trauma. Você entendeu? Então, por isso que tem que se fazer claramente o que aconteceu ali para ocorrer aquele incidente. Na dúvida, a gente vai acabar tendo que perguntar a vocês. Né? Então, assim, a regulação, ela também está de portas abertas para que vocês também lancem a ficha e possam entrar em contato. Né? As várias centrais de regulação, elas possuem telefone. Então, vocês vão ligar, vão falar, de repente, com o Time ou com outro profissional, mas eles vão comunicar com a gente. Que às vezes o regulador não consegue atender a sua ligação agora, mas ele já vai comentar e talvez eles até falem, não, doutor, olha aí que o colega já até mandou um e-mail, mandou um adendo aí para o senhor responder. Né? Registrem, né? Voltando para ortopedia, registrem se é fratura aberta ou exposta. Tá? Se é aberta, exposta, né? Ou se é fechada. Registrem isso. Isso é importante para gente. Fratura exposta é encaminhamento de urgência. Às vezes vem a história toda, o paciente teve um acidente caiu de moto, está com escoriações, um corte na perna e uma alteração anatômica. É a mesma perna que tem um corte, né? Porque aí diferencia pra gente realmente com a conceituação de fratura exposta ou não. Talvez você nem tenha exame, mas a gente sabe que já é uma definição de fratura exposta. Então, para a gente vai diferenciar esse paciente, ele vai ter esse encaminhamento para avaliação, vai ganhar a avaliação de ortopedia, do avaliação de imagem. Neuro, registrar o Glasgow correto, e não só a escala de Como de Glasgow, os outros déficits que esse paciente tem ou que não possui, né? Então, o paciente chegou aí com suspeita de AVE, paciente, teste motor, teste de fala, né? O colega às vezes se prende só ao Glasgow, tá? Crise convulsiva, muito comum não informar se o paciente já tem tratamento prévio, se usa medicação regular. O paciente que está tendo a primeira crise convulsiva na vida dele é diferente de um paciente que já trata, seja ele fenitoína, fenobarbital, que seja a droga que ele usa, carbamazepina, há vários anos. É diferente, tá? Informe a sua janela do seu acidente vascular. Né? Informe essa janela. A gente sabe que tem tempos e condutas necessárias, e isso vai diferenciar um paciente que vai ser internação ou encaminhamento de urgência. Tá? Só fazer um adendo ali. Pessoal, rebaixamento do nível de consciência não é só AVC, tá?
Isso aí, com certeza, é a ficha mais encaminhada, mais errada, assim, que chega mais no terciário e volta para trás, é a avaliação da neuro. Por quê? Sepse abaixo nível de consciência, desidratação abaixo nível de consciência, alterações metabólicas abaixo nível de consciência. Então, avaliar realmente se esse paciente tem perca de força, tem história de AVC, tem déficit motor, tem parestesia, plegia. Avalie o paciente, né? Bilateralmente, né? Porque esse é o encaminhamento assim que eu vejo que com mais frequência até mesmo no SAMU. Canso de levar paciente, chega lá, avaliação da neuro, tomografia, não tem nada, o paciente não tem nada. Aí vai investigar mais a fundo, é uma sepsia, é um quadro de alteração metabólica, enfim. É o que mais vai errado, é o rebaixamento do nível de consciência. Não existe só AVC para rebaixar com nível de consciência. Por isso, mais uma vez, que o nosso professor está ali do lado ainda, né? Semiologia médica. GO, né? Ginecobstetrícia. Informem o que a gente sempre fez. Todo mundo que rodou aqui no GO colocava lá. Gesta para a, quantas gestações, qual gestação que é essa, se já teve aborto ou não, se o parto foi normal, cesárea. O início da ficha é isso. Muitas fichas vêm sem. Se tem comorbidade ou não, como que essa comorbidade evoluiu durante a gestação, né? A dinâmica uterina. Poxa, tem as fichas, alguns sistemas já até colocam a dinâmica que você preencher. Alguns colegas optam por preencher e colocar no resumo clínico. Ok, o paciente tem perda de líquido, dimensiona essa perda de líquido, né? Foi pouca quantidade, grande quantidade. Nós perguntamos isso para o paciente. Por que, que a gente deixa de escrever para o colega que está lá do outro lado lá que vai te ajudar na regulação médica? Exame físico, toque. Todo profissional sabe fazer um toque. Tem que fazer o toque. Descreva o seu toque. Tá? Tem BCF? Descreva o BCF. Altura uterina, quer colocar mais informações? Ok, coloque, escreva. Cardio, eletro. Não deixe de anexar o traçado do seu eletro. Todas as centrais de regulação, possui de uma maneira um protocolo de encaminhamento de urgência daquele perfil do paciente que é encaminhamento de urgência. Quem é o perfil do encaminhamento de urgência? É o IAM mesmo, o infarto agudo do miocárdio, tá? Síndrome craniana aguda agora, o IAM, que é um paciente que está dentro do delta T, tá dentro daquele delta T ali das 12 horas, e é um paciente que tem um supra de ST em pelo menos 2 derivações contínuas. Então, não precisa ser um cardiologista, um especialista para ver um supra de ST. Se você tem dúvida, mande o seu traçado. É por isso que a gente não autoriza encaminhamento do paciente e fica ali na agonia junto com um colega, né, naquela percepção de, poxa, o paciente realmente está com uma clínica, sudoreico, dor, começou agora, tem 2 horas, é cardiopata, mas cadê o traçado? Não colocou o traçado. Só descreveu. Não é desconfiança com os senhoras e senhores, mas a gente necessita de homologagem, de documentar isso. Então, ok. Ah, tá lá, ó. Tá suprado mesmo, nas 2 derivações. Esse paciente vai ser encaminhado para avaliação de hemodinâmica. Né? É o paciente que talvez não está no tempo persistente, mas ele vai ganhar uma angioplastia. Né? É um paciente que a gente não pode deixar de encaminhar. Enzimas, se tiver, coloque. Mas não deixe de colocar. Ah, eu não tenho eletro. Tira uma foto do monitor, no celular, liga para a regulação e pede o WhatsApp do médico para você mandar. Aquela história, tem que arrumar um jeito de informar esse traçado ali para o regulador. URO, né? URO, não deixem de informar se há sinais obstrutivos. As fichas que mais entram de urologia com solicitação de encaminhamento de urgência, de internação de urgência, é o quê? Cálculo. O paciente chega urrando de dor, pelo amor de Deus, me ajuda que vai morrer aqui de dor. Ok, mas me dê fundamento para o regulador para encaminhar esse paciente para as referências de URO, né? Referência dentro do nosso estado todo de URO de urgência é um hospital só. Então a gente tem que escolher certo, com prioridade mesmo esse paciente que vai para lá. Então quem vai para lá é o paciente que você conseguiu mostrar, né, que realmente ele está com obstrução, que aquele cálculo seja unilateral, mas que ele tem obstrução, né, pelo exame físico que você fez, pelo exame laboratorial que você Função possui lá. renal Né? alterada. O paciente não tem nenhum diurese, o paciente chegou
Está um dia e não sabe qual que é a diurese do paciente. Assim, a gente acaba tem alguns pontos que são imprescindíveis. Vascular. Vascular, pode ser a ferida mais horrorosa que chegou lá para você. Não deixe de classificá-la como necrose úmida ou seca, porque tem diferença, uma ou outra, se é encaminhamento ou internação. Tá? Não deixe de classificar. Tá em dúvida? Pergunte pra gente, coloque foto da ferida, da necrose, para a gente avaliar se a necrose se é úmida ou seca, tá? E acredito que esse é o último painel, tá? Mas para deixar claro, que o pessoal questiona muito o regulador aí, não há otorrino na urgência. Infelizmente, no nosso estado atualmente nós não temos otorrino na urgência, seja ela em qualquer sistema de regulação, né? Leandro, confere, nas regulações municipais também estão sem, né? Tá Atualmente certo. tá sem, né? Tá sem, ok. Então não abram a ficha, tentem abrir a ficha sem essa solicitação. Tentem solicitar que seja uma vaga de exemplo, né? Uma criança que está com um corpo estranho, às vezes no canal nasal, né? Na parte do ouvido. Otorrino, não tem otorrino, então quem vai avaliar esse paciente vai ser pediatria. Né? Mas tem aquela questão burocrática do faturamento e tudo mais, então vamos tentar retardar isso. Hemato, reumato, né? Então são especialidades que não são perfis de urgência. E às vezes o colega está colocando porque quer uma internação para o paciente dentro daquela especialidade mais rápida, mas talvez não e não é urgência, né? É eletivo. Então a gente vai acabar retardando e ocupando o sistema ali. Tá? Pessoal, antes de terminar aqui, a gente alongou um pouquinho hoje. A gente vai de um caso clínico aqui, eu não poderia deixar de falar, que foi com o nosso digníssimo colega e médico, instrutor, Dr. Gabriel Limões. Nós falamos que a gente utilizou esse caso, hein? Eu não poderia deixar passar em branco, até para fazer justiça com a regulação. O Gabriel Limonge estava com um paciente gravíssimo, do qual no hospital dele ele teve acesso a uma tomografia e esse paciente teve um sangramento intracraniano. Então esse paciente ele chegou lá por um outro motivo e foi identificado um AVC hemorrágico. Porém, esse hospital que ele trabalha não tem neurocirurgia, então ele precisava referenciar esse paciente. Como o paciente era gravíssimo, ele queria que se fizesse o resgate desse paciente. Qual que é o problema de se fazer esse resgate desse paciente? Esse resgate pode até ser feito, mas assim, a regulação desse paciente sai muito rápido. Então, esses pacientes que têm perfil de encaminhamento de urgência, eles saem muito rápido da vaga. É questão de 15, no máximo 20 minutos. E qual que é o motivo principal da gente regular esse paciente ao invés de pedir um resgate? O motivo principal é o que poderia ter acontecido se a regulação não tivesse solicitado para ele regular e tivesse já dado destino a esse paciente. Esse paciente tinha um fluxo de ir para o Hugo, só porque nesse dia a tomografia do Hugo estava com defeito. Uai, doutor Leandro, mas esse paciente já fez tomografia. Sim, mas o neurocirurgião ele vai precisar ver esse vídeo. Ele vai precisar de uma nova tomografia, uma tomografia pós-cirúrgica ou uma avaliação pré-cirúrgica. Você entendeu? Ele não vai sair abordando esse paciente simplesmente por um relato de um laudo, entendeu? Então esse paciente ia chegar no Hugo e ele não ia ser recebido no Hugo. Então, a partir do momento que ele foi regulado e a regulação tinha ciência dessa situação, foi falado para ele encaminhar esse paciente, destinar ele via regulação, bonitinho, para o GOL. E assim se teve o fim adequado do paciente. Então é isso que eu bato na tecla. Isso acontece demais no SAMU. Liga lá, pessoal, principalmente do interior. Nossa, doutor, paciente aqui grave demais, não sei o que. Fica tranquilo, colega. O que você fez? Dou aquelas primeiras orientações, acalmo ele, falo, ó, já vou até mandar a unidade aí, ou básica, ou usa se tiver disponível, ou básica, o colega, né, lá, cada município tem uma pactuação, às vezes tripula a ambulância ou não, mas regula esse paciente enquanto isso. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Enquanto ele regula o paciente, antes da ambulância sair da base e chegar até a unidade, essa vaga já saiu. É uma vaga codificada, é uma vaga regulada, é uma vaga como que eu vou dizer? Ela tá. Fugiu a palavra aqui agora.
ela está amparada legalmente para você estar levando aquele paciente, você entendeu? Justamente por isso. Então, por exemplo, no Hugo tem 2 neurocirurgiões de plantão. Um passou mal, o outro está dentro do centro cirúrgico, cirurgia grave, ou então hoje não teve, né? Pode acontecer de alguém não ir, principalmente fora Goiânia, né? Em outras cidades, como, por exemplo, onde se tem certas avaliações, como Lusiânia, da cirurgia geral, enfim. Então, regulem os pacientes. E um ponto interessante também da gente pensar, né, Leandro, até a empatia, né? A gente comentou aqui. Então, quando você escreve a ficha bem feita, você está respeitando o colega que está avaliando e não nos esqueçamos do colega que vai receber esse paciente. Então, quando ele entra no sistema de regulação, o colega lá também é avisado. Falou, tá indo um paciente aí dessa forma. Inclusive, todos os pacientes que vão entubados, nós ligamos também das centrais, seja do SAMU, ou seja das centrais de regulação. Tá indo um paciente assim, codificado com caminhamento de urgência, perfil vaga 0, para ser avaliado pela equipe da cirurgia geral ou pela equipe de neuro, entubado e passamos os parâmetros ali. Se ele sai, imagine a falta de empatia, a falta até de respeito com o colega, não, mas eles são preparados. Mas lá é preparado para toda qualquer urgência, o colega vai estar atendendo outra urgência, as equipes não estarão preparadas, né? Todas as especialidades que aquele paciente necessita, quando a gente passa pelo esse sistema de regulação, não. A equipe, o hospital todo estará preparado, as especialidades que o paciente necessitará estarão ali aguardando. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui então nossa aula de hoje, regulação médica de urgência. Muito obrigado a todos presentes mais uma vez. Próximo módulo, Leandro? Próximo módulo a gente vai estar finalizando essa semana com o Maurício. A certificação desse módulo também a gente depois vai estar passando lá no grupo do WhatsApp. Acredito que todos já estejam no grupo, né? Uma data ou algo sobre a certificação. E fiquem atentos, né? Porque as vagas são limitadas. A gente já tentou bolar algum jeito de ver quem não está participando mais para abrir novas vagas, mas isso a logística é muito complicada. Agradecer a Associação Médica, agradecer o Serem, a Cursar Treinamentos pela oportunidade. Espero que tenha gostado, espero que tenham aprendido um pouquinho. Caso a gente, durante as aulas, tenha falado algo errado, pode mandar um direct aí pra gente, né? A gente também não sabe tudo. Dúvidas, né? Mandem as dúvidas no grupo. Se tiver dúvidas também, pode mandar lá. Divulguem, né? Divulguem para que a aula seja assistida, né? A aula de regulação, principalmente essa lá no YouTube, né? Os colegas talvez não conseguiram assistir aqui online conosco, né? Estamos aí à disposição. Se precisar, é só acionar a gente lá no Instagram. Meu Instagram é Dr. Leandro Amorim. O Dr. Felipe é Doc_Belo. Isso, e da Cursar Treinamentos. Cursar_Treinamentos. Cursar_Treinamentos. Se colocar cursar, é o primeiro que aparece lá também. Cursar Treinamentos. Agora eu não lembro se tem um underline assim. Eu também fiquei na dúvida. Maurício, obrigadão, Cursar Treinamentos. Maurício está aqui mais por uma trás vez, Maurício, muito obrigado. Sempre apoiando a gente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Boa noite. Boa noite.